O Halloween, tão famoso nos Estados Unidos, tem origem celta. Segundo historiadores, a comemoração existe há mais de 3.000 anos. Era a passagem do ano celta que começava em novembro. O povo acreditava que nesse dia os mortos levantavam das covas e possuíam as pessoas. Durante a Idade Média, a igreja começou a condenar o evento, daí surgiu o nome Dia das Bruxas. Quem veio bater um papo com a gente sobre esse assunto é a coordenadora do curso de História do Ensino à Distância aqui da Unicesumar, Priscila Paixão. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho, né, sobre esse tão comemorado Dia das Bruxas. Que já chegou um pouquinho ao Brasil, né? Não é tão forte, claro, como nos Estados Unidos, mas ainda escolas de inglês fazem, né? Tem, assim, uma pequena comemoração, né? Exatamente. Nos Estados Unidos é uma grande festa, inclusive é um feriado, né? É um feriado e que movimenta também a questão comercial, ela é muito forte nos Estados Unidos. O Brasil, né, até seguindo por uma influência norte-americana, tem tentado trazer isso para o Brasil, é recente, né? E quem vem alavancando as festas, né, do Dia das Bruxas no Brasil realmente são as academias de inglês, as escolas de inglês, né? Por sofrer essa influência também. Então, tentam trazer essa comemoração e valorizar essa festa que é tão forte nos Estados Unidos, trazer isso para o Brasil, né? E é interessante quando a gente fala do aspecto histórico, né, Priscila? Porque, assim, algumas datas foram até mudadas e remodeladas por conta dessa tentativa de quebra, vamos colocar assim, da Igreja Católica, né? Exatamente. Como você disse, Elaine, quando a gente fala a respeito, né, da origem, a gente sabe que cada povo ele tem a sua cultura, tem todas as suas manifestações culturais e elas também vão sendo adaptadas e incorporadas por outros povos, né? Então, os celtas comemoravam neste dia, né, no dia 31 de outubro, essa passagem, como você disse. Na Idade Média, a Igreja Católica, então, vem e condena, né, os celtas porque entendia que era uma festa pagã. E como estava ligada muito aos mortos, aquela questão realmente de toda a fantasia, né, do que os mortos vinham, queriam se apropriar dos corpos dos vivos. Então, o que a Igreja Católica faz? Ela tinha o Dia dos Santos, Dia de Todos os Santos, que era comemorado no dia 13 de maio. Bem longe. Bem longe. E aí, por uma convenção para apaziguar esse Dia das Bruxas, que então era entendido pela Igreja Católica como um Dia das Bruxas, ele traz o Dia de Todos os Santos para o 1º de novembro, que é o que a gente comemora até hoje, né? Então, Halloween, se a gente for na origem da palavra, Hallow quer dizer santo, né? E o Eve quer dizer véspera. Então, é véspera do Dia dos Santos. Olha só, daí foi feita essa remodelação, então, para apaziguar aí os pagãos que estariam fazendo uma festa que não era boa, é isso? Exatamente. Então, vejam que isso é uma coisa de longa data, né? E lógico, como eu disse, ali também vai sofrendo várias influências. Então, pode ter origem lá entre os celtas, mas isso foi sendo adaptado. Para os celtas não era uma festa do Dia das Bruxas, né? Nem mesmo ser chamado de Halloween, né? Então, sempre foi tendo toda essa convenção. Então, Dia das Bruxas é uma nomenclatura incorporada pela Igreja Católica, né? Só, que também depois veio com a Inquisição e tudo mais, né? Exatamente, por isso, né, só a partir da Idade Média. E também por conta do Dia dos Santos, então é a festa do Halloween, né? É que nem tem o Carnaval e o Dia de Cinzas depois, né? Que é meio que para limpar um pouquinho É mais ou menos isso, exatamente. Então, é toda uma questão de convenção, realmente, para adaptar esse calendário, né? Nós seguimos o nosso calendário, o calendário gregoriano é um calendário cristão, então, para apaziguar esse dia, né, das bruxas, então, fomos adaptando todo esse calendário. E nos Estados Unidos é uma festa muito forte, muito de grande relevância, né? E eles levaram por um outro lado também, né? Nos Estados Unidos, se a gente for pensar, porque assim, tem a tradição das abóboras e tem aquela coisa das crianças também. Quer dizer, para as crianças é quase melhor do que, sei lá, como seria o Dia das Crianças aqui, porque elas têm muitos doces, elas têm as travessuras. É quase mais divertido até se a gente for pensar, né? Exatamente. Nos Estados Unidos, essa festa acabou criando toda uma diversão, né? Então, é um dia muito esperado
principalmente pelas crianças. As cidades, elas são enfeitadas, as ruas, né? E todas com motivos realmente de fantasmas, de bruxas, né? Daquilo que realmente causa um certo medo. As crianças se fantasiam e saem às ruas, né? Falando aquela velha expressão, né? Conhecida por nós, doce ou travessura, né? E essa doce ou travessura, ou essa tradição, ela também tem origem entre os celtas. Olha só. Contudo, ela foi adaptada. Por quê? Lá para os celtas, né, eles também tinham um grande festival que durava 3 dias e começava exatamente no dia 31 de outubro. E era o dia que eles acreditavam realmente que os mortos ressuscitavam e saíam, né, de suas tumbas para incorporar os corpos dos vivos. Então, as mulheres, elas faziam um bolo que era denominado bolo da alma. Olha só. Que era uma forma de dar comida para acalmar os maus espíritos, né? Então, por isso, doce ou travessura, né? Se a criança não recebe o doce, né, para acalmar a alma dos espíritos, aqui todo feito uma analogia, e aí então era feita uma travessura. Né? Já ia dizer, fazer um comentário até engraçado, dizendo que até os mortos gostam de um docinho, né? Pra ligar. Exatamente, adoça a vida, pra né? justificar o nosso gosto por doces, né? Adoça a vida. Com certeza. E é legal ter também um pouco disso aqui no Brasil, né? Porque muita gente fala assim, mas você vai comemorar uma coisa que é lá dos Estados Unidos, mas tudo isso é cultura, né? Tudo isso aumenta o conhecimento e essa vivência da história do outro também faz com que a gente aprenda muita coisa, né? Eu acho que aí é até uma questão de um ponto de vista, né? Mas quando a gente pensa nas tradições, nas culturas, hoje a gente vive num mundo globalizado. Então não dá pra gente dizer assim, não, a gente vai comemorar só as nossas festas, as nossas crenças. Não, hoje o mundo, ele é todo conectado. Então, eu acho muito bacana, assim, a gente também conhecer outras culturas, outras festas, valorizar essas manifestações, né? Aqui no Brasil, como uma tentativa também de resgatar toda essa história, né, do Dia das Bruxas, que é tão forte nos Estados Unidos, em 2003 foi criada uma lei de que no mesmo dia, 31 de outubro, aqui no Brasil é comemorado o Dia do Saci. É pouco conhecida a data, ela acabou não criando não tem essa mesma força que tem nos Estados Unidos o Dia das Bruxas, né? Até porque aqui a gente tem o Dia do Folclore. Que é mais forte, que tá em agosto, Exatamente. Né? Então, o Dia do Saci, né? Ele ainda não é tão conhecido e acabou não sendo reconhecido ou valorizado como parte da nossa cultura. Legal. Obrigada, viu, por trazer tanta informação legal pra gente. Eu que agradeço. Obrigada.